Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre um livro específico que é O Anúncio Matrimonial da Mimi Matthews. Eu peguei esse livro no Kindle Unlimited. Tem um vídeo aqui no canal em que eu escolho algumas leituras para fazer no Kindle Unlimited para aproveitar aquela promoção que teve na Amazon de pagar R$ 2 por 3 meses. E estava indo eu lá correr atrás das minhas leituras nesse aspecto, porque eu já tinha perdido um mês de leitura, então no Kindle Unlimited com essa promoção. Ou seja, selecionei algumas leituras e estou lendo e vou fazer o vídeo de cada uma delas aqui no canal, se tudo der certo. Esta foi a primeira leitura, O Anúncio Matrimonial. E é um romance de época, como dito em comentário, sem hot. E não sei vocês, mas todo romance de época que eu já li sempre tinha hot. Inclusive o único que eu peguei, não esperando nenhum hot, porque era o primeiro romance de época que eu tinha lido na minha vida, lá em 2014, 2013, eu acho que era 2014 mesmo. Foi O Duque e Eu, da Julia Quinn, que é o primeiro dos Bridgertons. Esse gênero tinha acabado de chegar, assim, nas livrarias fora do romance de banca, então, digamos assim, que eu não sabia que, por exemplo, O Duque e Eu era um romance de banca disfarçado, porque a gente cresceu vendo esses romances de banca na banca, né? Inclusive, eu sempre achava as capas, assim, muito engraçadas. E, enfim, ele chegou às livrarias, se popularizou e agora nós temos esse gênero dos romances de época dentro desses romances hot. Então, se você vai à livraria agora, tem a faixa, assim, né, hot. E aí tem vários romances de épocas lá. Esse aqui é sem. E isso pode ser interessante. Eu já vi algumas pessoas que não leem livros que tenham cenas hot. E então, se você tem vontade de ler um romance de época, você pode ficar tranquila que esse aqui não tem. Existe um outro, na verdade, que eu já li que não tem também. Mas os personagens são bem mais jovens, são adolescentes, que é o Edenbrooke, ou Ederbrooke. Não lembro se é um N ou um R. Mas eu vou deixar a capinha dele aqui pra vocês. É uma graça esse aqui. Eu li em um dia, porque eu simplesmente não conseguia parar. E esse aqui também é muito legal. Então nós temos a Helena, que está fugindo de Londres por motivos misteriosos que ela não divide com a gente e muito menos com o rapaz ao qual ela respondeu o anúncio de se casar. O que acontece? O Justin, ele mora numa abadia em Devon, super longe, super difícil de acessar e tudo mais. E aí deram para ele essa ideia de ele arranjar uma companheira ali, nesse isolamento dele. E ele acaba pensando assim, bom, por que não? E aí ele anuncia no jornal que ele estava à procura de uma esposa. E assim, a expectativa dele para uma esposa era simplesmente uma pessoa talvez já viúva ou que tenha ficado para solteirona. Ele não esperava nenhuma mulher com título, até porque ele não tem título. Ele foi um militar nas Índias. E ele estava de volta à Inglaterra e ele só queria morar isolado nessa abadia. Ele tem seus próprios problemas, ele era órfão, cresceu, né, como órfão, cresceu na pobreza, cresceu
sendo desdenhado o tempo todo. E depois de passar esse tempo lá na Índia, de ter sofrido algumas torturas, porque a gente vai chegar nessa parte, ele só estava querendo, então, viver na abadia e em paz, e em meio à natureza e tudo mais. Mas ele se sentia sozinho também. Então, por que não arranjar uma companheira legal para ele ali, né? E no fim, quem responde a esse anúncio é a Helena. E a Helena, ela é de Londres. A gente sabe que ela tem um irmão que também foi militar, também serviu na Índia e morreu lá, ou está perdido por lá. Então, na verdade, tem esse mistério. O irmão dela morreu ou não, todo mundo acredita que ele morreu, mas existe essa fagulha de esperança de que esse rapaz possa estar vivo. E ela vai e responde para fugir de Londres. Então, sim, ela quer ficar o mais isolada possível. E a gente, no primeiro momento, não sabe seus motivos. Depois a gente vai descobrir. A gente sabe que ela sofreu alguma espécie de abuso porque ela está machucada, fisicamente machucada, ela tem uns roxos, então a gente imagina que seja algum parente. Eu imaginei que fosse um parente porque ela não era casada, né? Que estava fazendo isso com ela e ela estava tentando fugir desse parente. Nós também temos a pista de que, na verdade, Helena tem uma procedência rica por causa da forma como ela se porta e da qualidade do seu vestido. E nós sabemos também que ela sente muita falta de uma tal de Jenny, que não foi com ela para Devon, continuou em Londres. Enfim, é um romance muito legal, ele tem pontos complexos, ele tem discussões muito interessantes. Então, a autora vai trabalhar essa questão de famílias abastadas que tratavam certas pessoas, certos membros dessa família como loucos para usufruir do dinheiro dessa pessoa. E era, de certa forma, comum. Ela utilizou artigos originais do século XIX, da segunda metade do século XIX, para tratar dessa questão, para desenvolver toda essa história por trás. Então, na vida real, existiram Helenas que foram submetidas a tratamentos em hospitais psiquiátricos e que, na verdade, eram pessoas sãs, mas que os parentes faziam acreditar, aos olhos da sociedade, que essa pessoa era louca e que essa pessoa precisava de um tratamento. E, na verdade, não precisava. E aí, com isso, com essa pessoa lá em tratamento, os familiares podiam usar o dinheiro dessa pessoa. Então, é um assunto muito sério e, infelizmente, era um assunto muito comum na realidade e que, na verdade, pouco mudou depois desses. Depois do The Times, que foi o jornal da época que a autora se baseou, ter publicado. Então, demorou um certo tempo para isso parar de acontecer. Eu acredito que o cinema, a TV também tenha trabalhado com esse assunto já. É um assunto relativamente comum recentemente. Mostrar como eram terríveis essas coisas, inclusive essa parte específica desse livro, do anúncio matrimonial, me lembrou muito esse livro aqui, da Nellie Bly, que é 10 dias em um hospício. A Nellie Bly é uma pessoa sã, era uma pessoa sã, era uma jornalista, bem jovem, mas bem sucedida já, e ela se fingiu de louca para poder entrar em um hospício e observar como as pessoas eram tratadas lá, e na perspectiva do paciente. Então aqui ela vai ver, sim, tem as pessoas doidas, tem as pessoas que ficaram doidas, porque foram submetidas a isso sendo sãs, então no fim das contas eram hospitais que acabavam deixando as pessoas mais doidas ainda. Ela vê mulheres lá que foram jogadas lá pelos seus próprios parentes, seja o marido, seja qualquer outro homem que tinha a tutela dessa mulher, porque naquela época as mulheres eram dependentes
de homens, independentemente da idade. E também tinham estrangeiros que não eram compreendidos porque não falavam inglês. A Nellie Bly é de Nova York, esse hospital também era lá nos Estados Unidos. E então tinham estrangeiros, eles não falavam inglês, eles não eram compreendidos e eram mandados pro hospício. Tipo, é tenebroso, né, gente, pensar nesse tipo de coisa. Então, no anúncio matrimonial, a gente vai ter um pouco dessa crítica também aos hospícios, ao tratamento que as pessoas e que as mulheres recebiam nesses lugares. E isso é muito interessante. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Então, isso é muito interessante, é um ponto que eu gostei muito de acompanhar no livro, porque não é só um romance, tem coisas sérias a serem discutidas aqui. E o outro ponto sério a ser discutido é a parte do Justin na Índia. A gente sabe que ele tem uma parte aqui do rosto queimada e continua por aqui, né, o resto do corpo. E como ele trabalhou nas Índias, na Índia especificamente, né, e a gente sabe que foi um objeto de tortura que ele passou e tudo mais. E aí ela vai falar do massacre de Kanpur. E esse massacre aconteceu numa rebelião, é uma das rebeliões chaves contra a colonização inglesa da Índia. Aconteceu que os rebeldes mataram todos os homens, menos o Justin. No caso, o Justin ele é fictício, né? Mataram todos os homens nesse massacre. E também acabaram matando as mulheres e as crianças. E isso causou uma revolta muito grande na população inglesa que estava na Inglaterra naquela época. Porque os seus foram mortos ali na Índia. E é claro que, como nossos personagens são britânicos e tudo mais, apesar da autora ter trazido esse massacre que eu nem conhecia. Eu não sou muito familiarizada com a colonização inglesa na Índia. Eu sei que aconteceu, eu sei que tem filmes sobre isso, mas eu não tenho assim, a minha noção das rebeliões indianas com relação à colonização inglesa, elas são ainda muito básicas. Eu sei que elas aconteceram, mas eu não sei exatamente os pontos, né? Quando aconteceu exatamente, como foram todos os casos e tudo mais. Então, para mim foi muito interessante ter essa rebelião de Kanpur ali sendo discutida. Nós temos poucos livros, pelo menos dos que eu li, né, na vida, tanto os da época na Inglaterra quanto os romances de época, eles discutem muito pouco essa questão da Inglaterra como colonizadora. E aqui nesse livro a gente tem, é claro que aí, lembrando, como eu já estava falando, mas acabei indo para outro ponto, nós estamos na visão do colonizador aqui. Então eles são ingleses e eles ainda estão muito chocados com aquilo que aconteceu, bem o que era naquela época mesmo, né? Eles ficaram chocados, meu Deus, mataram os nossos lá, esses rebeldes e tananã. Não vai focar numa discussão do tipo, mas na verdade os rebeldes, eles estavam rebeldes porque estavam invadindo a terra deles. Não vai entrar nessa discussão. Então esteja preparado caso você tenha problemas com isso, porque querendo ou não, o que temos aqui é a voz do colonizador e não a voz do oprimido, do colonizado. Eu sei que o segundo livro, que também está no Kindle Unlimited, vai mostrar dois personagens que a gente conheceu aqui, que é o Sr. Finchley e a Jenny, indo à Índia. E então talvez aqui a autora vá explorar melhor essa questão, né, do colonizador versus o colonizado, e todas as coisas que estavam acontecendo na Índia naquele momento. Então aqui a gente tem uma visão, e também o Justin, ele sentia simpatia pelos rebeldes. E na verdade a gente consegue perceber que ele sentia essa simpatia pelos rebeldes nesse caso, mas essas lutas são lutas e essas coisas aconteciam.
E, enfim, eu ainda também não pesquisei a fundo sobre esse massacre de Kaupor, mas eu achei muito interessante ter essa informação. Foram mais ou menos 120 pessoas, quer dizer, 120 mulheres e crianças, não sei quantos homens, que perderam suas vidas nesse massacre, mas é algo histórico e é um elemento que normalmente não está nesse tipo de livro, então eu gostei bastante. Eu achei também, outro ponto positivo, que os diálogos entre as personagens são muito ricos, então as conversas do Justin e da Helena são muito legais de se acompanhar. Eles conversam até sobre literatura, recebi um spoiler de um de um livro do Charles Dickens, que eu não tenho aqui, mas eu recebi o spoiler, então quando eu for ler esse livro um dia, eventualmente, talvez eu me lembre disso aqui. Talvez não, talvez acabe ficando muito tempo para trás nessa leitura. E eu gostei muito, eu acredito que é uma leitura que vale a pena para quem quer experimentar o gênero romance de época ou para quem já conhece, tem os elementos que são comuns ao gênero. E mas ele é ricamente explorado em outros aspectos fora do romance. E para mim isso é muito interessante, eu gosto muito quando os romances trabalham outros temas que não são a relação do casal, porque é isso que enriquece um romance. Os livros que são muito focados só no casal, para mim, me parecem muito vazios, ou só em questões pessoais, questões de desenvolvimento pessoal da personagem, também é um pouco vazio em certos aspectos, então eu acho muito legal quando vem, além das questões pessoais, né, de desenvolvimento pessoal das personagens, é muito legal quando vem elementos exteriores em um livro. Isso não só em romances românticos, né, mas em todos os tipos de história, em thrillers e tudo mais, é muito legal quando o autor consegue trazer outros elementos que não o próprio objetivo do livro e do gênero em si. Então fica aí essa dica que está no Kindle Unlimited para vocês. Deixem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, os livros que você tem lido no Kindle Unlimited, ou indicações de romances de época, por que não? E fico por aqui. Tchau, tchau!